Para assim, compartilhar a tela. Estão vendo meus slides, né? Imagino. Isso, tá aparecendo. Hã? Isso, estamos vendo, sim, sua tela. Ok. Então, eu fiz algumas atualizações no slide da aula passada, né? A partir daqui, coloquei aquilo que eu tinha falado para vocês antes, né? Atuação da computação gráfica, vocês terem essa visão maior, né? Você pode atuar nas ciências, entretenimento e artes, né? Eu já tinha falado para vocês, mas só para ficar bonitinho salvo no slide, né? Aí eu dei uma melhorada também naquilo que já estava devendo faz um tempo, né? Que era aquelas outras áreas da computação gráfica, né? Eu coloquei animação ali para vocês verem de onde é que está a animação, coloquei processamento de vídeos, realidade aumentada virtual, coloquei o aprendizado de máquina, e na verdade o aprendizado de máquina é a área da computação gráfica quando trabalha com imagens, tá? Sub-área da computação gráfica, você está trabalhando com imagens. E é mesmo caso da biometria digital, certo? Biometria você tem vários meios de fazer, mas se trabalhando com imagens, espero que vocês já tenham entendido a ideia, né? A ideia de mostrar esse gráfico é sempre que você está trabalhando com imagens, né? Entrada ou saída de imagens. Você está trabalhando com dados para produzir imagem, então você está trabalhando com computação gráfica, certo? Tem áreas lógico, como apesar de máquina, pode trabalhar com coisas que não são imagens. Aí, nesse caso, você não está trabalhando com computação gráfica, né? Você pode estar trabalhando com som, você pode estar trabalhando com texto, né? Certo? Mas se está trabalhando com imagens, você está na área de computação gráfica. Mesma coisa de biometria digital. Você está trabalhando com imagens, você trabalha com computação gráfica, né? Se não tiver, não, efetivamente, você não sabe o que está fazendo no seu programa, né? Se você não tem noção de computação gráfica. Enfim, mas aí eu adicionei mais essas 4 áreas, sub-áreas aí, talvez no futuro eu adicione mais. Aí eu não atualizado naqueles modeladores geométricos, né? Só para vocês verem, AutoCAD e FreeCAD são mais comuns usados, já estão na versão mais nova. Outro exemplo de visualização de multidimensão, isso aí foi um exemplo que eu fiz recentemente lá no MATLAB, que é visualização de raízes complexas, tá? E quando raiz é onde você faz o eixo, onde a função corta o eixo, né? O eixo X, no caso, né? E normalmente você vê isso no segundo grau. Mas para visualizar as raízes complexas de uma função, no caso aí é de um polinômio de 10º grau, nem sempre, não dá para usar só o plano 2D. Aí existe um truque que você pode fazer com cores para poder ver onde é que estão essas raízes. No caso aí dessa figura, o preto indica onde tem uma raiz, tá? Onde é uma raiz da função, de um polinômio de 10º grau. Aí aqui eu não mudei, aqui eu só coloquei o filme mais novo, né, que eu estava falando do Star Wars The Rise of Skywalker, né, essa plataforma aí onde estou em cima é tudo computação gráfica, os sábios de luz também, computação gráfica, obviamente, mas o que tem de mais interessante nessa cena, na verdade, é a água, tá? Que também foi toda de computação gráfica, naquela parte que eles estão lá perto do mar, e fazer simulação de água, tá? Simulação de fluidos em computação gráfica é uma das tarefas em que termos de animação, certo? É o mais pesado que existe. Sempre que você vê água sendo simulada de forma realista, ou fogo, ou fumaça, é pesado, tá? Tanto que tem muito jogo, por exemplo, tenta usar GIF de fogo, porque simular fogo mesmo, ou colocar fogo, aí nem o jogo mostra em tempo real o fogo, certo? Nem fogo, nem água. Mas quando você vê em filme, normalmente eles tendo fazer a simulação realista. Então isso é super pesado, tá? Fazer esse respeito é legal nesse filme que, né, mostra bastante, tem bastante disso, né? As ondas se chocando, aquelas espuma indo para todo lado ali, né? Aquilo ali é pesado de fazer, tá? É um dos efeitos mais impressionantes desse filme.
na minha opinião, particularmente, né? Porque sabre de luz é um negócio que, né, já se conhece há muito tempo, mas esses efeitos de água que eles fizeram nesse filme realmente foi surpreendente, assim. Por isso que foi indicado, né, efeitos especiais ao Oscar de efeitos especiais ou de computação gráfica, enfim. Aí o Last of Us, que é um jogo mais novo, né, também, de 2020. Então, você vê, tem várias fotos na internet, você vê os poros, né, da menina, da Ellie, se não me engano. Que é bem, que usou textura de alta qualidade, né, mas ainda assim é só o modelo high poly, né, não é o modelo low poly com alguns truques, né. Aqui, realidade aumentada também teve que colocar algumas coisas mais modernas, né? Que foi usado em Mandalorian, por exemplo, para fazer a edição do seriado. Eles usaram realidade aumentada para fazer posicionamento de câmera, de luz, né? Para pegar os melhores efeitos. Isso já é utilizado atualmente também para fazer treinamento de médicos em algumas partes do mundo, né? Desde 2018 já existe isso, para simulador de treino de cirurgias, com realidade aumentada, né? Que ela coloquei o nome ali na mesa tática, e o Pokémon Go, né, que vocês já devem conhecer, isso também é exemplo de realidade aumentada. Tanto a mesa tática como o Pokémon Go, exemplo de realidade aumentada. Mandalorian e o simulador ali, no caso, estão como realidade virtual, né? Um exemplo que eu coloquei aqui de novo agora, né? Questão de biometria digital também usa computação gráfica, tá? Quando você está fazendo reconhecimento digital, isso aí é computação gráfica, você tira uma fotinha do seu dedo, certo? E tem certos marcadores ali nas linhas do seu dedo que são usados, certo? Você nunca sabia como é que ele sabe que a sua digital é única. É desse jeito, tá? Tem certos pontinhos que eles usam como referência e eles usam esses pontinhos para comparar com os dedos das outras pessoas, né? Se você usar pontos suficiente, né? Eles não usam todas as linhas, né? Mas eles usam alguns pontos que representam as linhas dos seus dedos, né? Aquela mesma história que eu tinha falado antes, né? E é assim que você evita choque, né? Se você usar poucos pontos, você provavelmente vai encontrar várias pessoas que têm a mesma digital, né? E pode, tá? Mesmo que você use pontos suficientes, sei lá, vou usar 50 pontos. Tem um número exato. Eu estou até lendo um livro recentemente sobre isso, de biometria digital. Tem um número exato que eles usam, mas você pode colocar mais, né? Ninguém nada impede de você colocar mais. Mas independente do número de pontos que você colocar, você pode encontrar outra pessoa que tem a mesma digital que você, tá? É raro. Fica cada vez mais difícil conforme o número de pontos aumenta. Mas ainda assim é possível, tá? Além da reconhecimento digital, né? Também tem reconhecimento facial que está sendo usado na China, né? Aplicar em outros países estão começando a fazer isso, né? Coloca a câmera no mundo, é reconhecimento facial do rosto, né? Reconhece o rosto, sabe quem é, o que ele fez, sai todo o histórico, né, para as autoridades. Isso já está sendo usado na China, principalmente na China, né? Eles estão usando para avaliar cidadão, mas isso é computação gráfica. Você tem uma população e reconhecer, olha, fulano está aqui, né? Que nem o Facebook também faz, tá? Isso não necessariamente é inteligência artificial, tá? Algumas pessoas falam, mas tem um algoritmo, tem gente que gosta de usar tudo, né? É tudo inteligência artificial, tudo aprendizado de máquina. Não. Para fazer reconhecimento de rosto, isso é um algoritmo antigo, tá? Não sei, estou lembrando agora o nome do pesquisador, mas é um algoritmo de computação gráfica, tá? Que se usa isso. E é a mesma ideia da digital, parecido, né? Você tem alguns marcadores no rosto que você usa para identificar quem é a pessoa, tá? Sendo que aí, como você está usando o rosto, você usa o somatório de determinadas regiões do rosto, tá? Assim, o somatório dos pontos da minha testa dá um valor, o somatório dos pontos da minha boca dá um outro valor. Eles chamam disso de integral, né? De imagem integrada. Eles usam isso para fazer o reconhecimento. É um dos algoritmos mais clássicos de fazer, que eu acho que é até usado no Facebook, em uma versão diferente, né? Geração de QR Code, código de barras, também é computação gráfica, né? Você tem números e você gera aquele código, né, que você usa em produtos, ou que você usa para gerar esse QR Code que é mais recente, né? Isso também é computação gráfica, você está gerando uma imagem a partir de dados. E estenografia, né? Se você está usando estenografia, você está escondendo informações numa imagem, você está escondendo informações numa imagem, também é computação gráfica, tá? Isso aí tem um exemplo de uma música do Nine Inch Nails, que tem uma My Violent Heart, que eles colocaram de propósito escondido na música, certo? E aí ficou faltando, que eu estava anotando, né? Que eu falei aquela história da engenharia, ciências
entretenimento, ficou faltando falar de arte, né? Então, esse é um exemplo de arte. Isso é de computação gráfica e arte, que é o pixel art, que é antigo, né? E o artista, ele pega uma imagem lá em algum editor de imagem com Paint, né? Ele vai pintando pixel a pixel para gerar essa imagem. Mas hoje em dia, isso são imagens recentes, tá? E aí tem também o voxel art, que é a mesma ideia do pixel art, só que você pinta os voxels, né? Que é o cubo 3D, é um cubo 3D, é o cubo, né? É o quadrado, é o pixel 3D, né? O voxel. E aí ele vai pintando voxel por voxel para produzir esse hipopótamo com chapéu aí, né? Por exemplo. E aí, se você for na página do artista, ele dá zoom para você ver os quadradinhos pintados, tá? Não sei se dá para perceber daí. Mas os artistas vão pintando quadradinho por quadradinho para montar as artes dele, né? Também tem CGI, que é Computer Generated Image, que pode ser uma arte, né? Não necessariamente, mas só para você saber o que ele é, né? Eu não coloquei exemplo de CGI aí, porque depende de... Enfim, mas se você for nos sites como ArtStation, né? DeviantArt, você vê isso. Mas coloquei exemplo aí de um NFT também, que são esses gatinhos aí, né? Tem o CryptoKitties, são esses gatinhos que agora você coloca... Você associa uma imagem, que é um NFT, né? Você associa uma imagem com um código criptografado, certo? Ou se fosse, é uma espécie de estenografia, né? Você não está escondendo nada, né? Na verdade, você está marcando, é como se estivesse carimbando a imagem, né? Autenticando a imagem, como você faz no cartório, certo? Você autentica a imagem usando um código de criptografia. E graças a esse código de criptografia, dá para saber quem é o dono da imagem, certo? Isso é um dos recursos. É uma coisa nova, tá? Em arte, isso é uma técnica nova em arte que o pessoal está usando, não somente em arte, em computação gráfica, mas também até pode usar em música, em texto, né? Que o pessoal está usando. E tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Esse gatinho aí feliz em cima do rabo dele, por exemplo, está custando $206 mil, né? R$1 milhão. Não sei quem é que compra um gatinho para uma foto de um gatinho por R$1 milhão, né? Até eu baixei, né? Baixei e coloquei aqui no slide para vocês verem, né? Mas eu não sou o dono da imagem, né? O dono da imagem vai ser quem pagar por ele para receber o código de criptografia, né? Mas só para vocês se perguntarem, né? Se vale a pena, depois vocês vão pesquisar aí atrás, né? Se for um artista. Então, voltamos ao paradigma dos 4 universos, tá? Só alguns exemplos que eu tinha adicionado a mais. Então, como eu já expliquei isso para vocês na aula passada, o universo físico ou metafísico, né? É aquele ramo das ideias. Aí você sai do ramo das ideias ou no mundo real, formaliza isso no universo matemático, né? Aí você pode até pensar, né? Que aqui é a física, a ciência física, depois vai para a ciência matemática. Aí quando você vai para a computação, você está no universo da representação, né? A representação e da implementação. Isso que é a computação mesmo, né? Certo? A ciência da computação estaria aí, no universo da representação, no universo da implementação. Saber, você ter conhecimento sobre o universo físico, sobre a física e matemática, ele pode te ajudar a chegar no universo da representação, mas ele não é necessariamente você fazer isso, né? Não é necessário. É uma coisa que ajuda, né? Mas desses universos tem sempre perda de informação, certo? Entre esses universos. O universo da representação é na parte de alto nível, né? Você está ainda só idealizando, né? O modelo. Aí eu vou dar um exemplo, né? O primeiro caso, o exemplo mais simples é de montanhas. Você vê montanhas ao redor de você, você quer modelar aquelas montanhas, né? Aí você formaliza isso matemático como uma função de altura, certo? Você pega o chão da sua casa, que é o plano XY. Para cada chão da sua casa aí, você pode pegar pontos e colocar alturas diferentes ali, né? Você colocar livros em altura diferente, ou pode ser também cabo de vassoura. Enfim, você coloca alguma coisa que indica a altura em vários pontos diferentes da sua casa, certo? Vai empilhar. Acho mais comum seria empilhar livros, né? Empilhar livros, que é fácil. Pode começar a empilhar livros em várias partes da sua casa, certo? A mesma ideia lá do voxel art, é como se você estivesse fazendo voxel art. Dependendo do quanto você usa, né? Se você olhar de longe, você vai ver que fica parecendo... Você pode modelar uma montanha fazendo isso, certo?
Mas isso aí é formalismo matemático, ainda está no ramo dos infinitos. Porque aí, quando você está na matemática, está supondo que você consegue preencher todo o chão da sua casa com pontos. E você já não consegue, né? Porque você tem que usar o livro tem um tamanho fixo, né? Assumir mesmo que você pegue livros todos do mesmo tamanho, você não vai conseguir preencher tudo, né? Não vai conseguir preencher todos os pontos. Mesmo que você coloque um livro, todo o chão coberto de livros, um do lado do outro, e com alturas diferentes, né? Aí quando você vai para o universo da representação, a representação disso seria um grid, certo? Grid ou a grade, né? Que representa esse seu chão, certo? Aquele ali é um equipamento usado em topografia para fazer medições, né? Tem um nome dele, eu não estou lembrando agora. Mas você já deve ter visto isso. Muitas pessoas, quando vão fazer medição de terreno, usam isso, que serve para medir o ângulo e a distância, certo? De um objeto. Tem um vizinho dele, agora eu não me lembro. Depois eu coloco o nome dele, esqueci de colocar. E quando chega no universo da implementação, aquilo ali vira uma matriz, tá? O grid vira uma matriz, que cada posição da matriz, né, linha, coluna, tem um valor que representa a altura. Certo? Você pode fazer isso no Python, em C, seja como for. E na hora de desenhar, né, é só você desenhar seguindo, respeitando as alturas, passeando de altura em altura, certo? Tem até um modelo aí de uma montanha, que não necessariamente é aquela mesma montanha da primeira foto, mas que você faz rapidamente lá no Blender, no caso, essa daí foi feita. Você só pegando alturas diferentes, exatamente o processo que eu acabei de falar para vocês, pegar alturas diferentes no grid, né? Igualmente espaçados, sendo que aí nesse caso você pega pontos igualmente espaçados, né, para gerar uma montanha bonitinha. E aí você sorteia um número aleatório que representa a altura, certo? Entre 0 e 10 metros, por exemplo. Sorteia um número aleatório de 0 e 10 metros e você vai ter uma formação montanhosa, certo? É bem simples a ideia. Outro exemplo é na imagem de escala cinza, né? Nesse caso aí você imagina que você tem... Isso aí imagina que é o Einstein, certo? Eu quero implementar ele. No mundo real tem um Einstein lá com a língua para fora, vou tirar a foto dele. O universo matemático é representado da mesma maneira que as montanhas, tá? Você coloca um grid, que aí cada altura representa, só que agora a altura, em vez de representar a altura, né, de elevação com relação ao nível do mar, agora é um valor de intensidade de cinza, né, porque isso aí eu vou bater uma foto dele, né? Eu vou com a câmera, eu vou bater a foto dele, mas eu vou bater em escala cinza, certo? Ou eu vou bater em escala cinza, só preciso da intensidade da luz. Normalmente se usa a intensidade da luz, certo? Para poder fazer a imagem de escala cinza. A intensidade da luz vai ser o Z, sendo que aí, teoricamente, dá para pegar infinitos pontos, né, na matemática, mas na prática a gente não consegue pegar infinitos pontos. Então a gente pega o quê? O grid, né? A gente faz um sensorzinho lá da câmera, né? E ele tem um grid com pontos igualmente espaçados, distribuição uniforme numa área, certo? E para cada ponto ali, quando o obturador, se não me engano que é isso, né? Quando abre para capturar a luz, naquelas regiões do sensor, igualmente espaçadas, vai capturar uma intensidade diferente de luz, certo? Vai ser armazenado na câmera, e quando eu olhar lá no meu Python, no meu C, como é que vai estar isso? De novo, vai estar como uma matriz, certo? De pontos, linha e colunas, e para cada linha, coluna, terceira linha, quinta coluna, tem lá uma intensidade de cinza, né? E eu exibo isso como uma imagem em escala cinza, certo? Mas é a mesma ideia, tá? A função de altura, para você pode gerar montanhas, também serve para você gerar uma imagem de escala cinza, certo? Aí outro exemplo, paradigma de classe universo, chapa metálica, isso daí eu acho que é bem... Eu fiquei na dúvida se eu coloco esse exemplo ou não, mas, enfim. Ele é bem simples, né? Você quer fazer uma chapa metálica toda torta, né? Eu quero modelar isso, ela existe no modelo físico, né? Ela é representada no modelo matemático como uma sequência de pontos, né? No caso aí dá para fazer o quê? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, né? Sendo que seria pontos, se fosse matemática, né? Você poderia representar como retas também, você dá no ramo infinito, né, ainda.
Vai no ramo discreto, eu coloco exatamente quem são esses pontos que eu vou pegar, os 8 pontos que eu vou pegar, eu deixo bem claro quem são eles. E na implementação, né, eu armazeno isso como pontos, né? Os coordenados, porque está na dimensão 2D, né? Aí, uma lista de pontos, que pode ser em Python, em C, em qualquer linguagem que você quiser, né? Eu uso essa representação só para mostrar que o modelo no mundo físico da nossa imaginação, ele não tem só uma representação, certo? Do mesmo jeito que você pode ter 2 objetos, por isso que eu mostro aquele exemplo do Einstein e da montanha, né? Do mesmo jeito que você pode ter 2 objetos que têm a mesma função de representação, né, tem o mesmo código de programação, que pode representar tanto montanha, o mesmo código de programação, que pode representar montanhas e pode representar uma imagem de escala cinza, você também pode ter uma imagem, um objeto gráfico, né, do mundo real, que você tem duas maneiras diferentes de representar ele. Nesse caso aí, em vez de usar pontos, por exemplo, eu usei lados e ângulos, também dá. Mas dá, tá? Se usar lados e ângulos, você também consegue fazer a mesma chapa metálica, certo? Esse exemplo da chapa metálica eu mantenho, apesar de você não gosta muito dele, mas ele serve para mostrar só para vocês que tudo que vocês modelam não existe, se for modelar em 3D ou 2D, não existe uma maneira única de fazer isso, né? Acho que isso aí talvez seja até meio, não sei se para todo mundo, não sei se para todo mundo é intuitivo, por isso que é bom explicar isso, certo? Se eu mando uma pessoa desenhar um rato, todo mundo vai desenhar o rato de maneira diferente, certo? Mesma coisa, se eu peço para vocês modelarem uma mesa, por mais simples que a mesa seja, cada um de vocês vai modelar a mesa de forma diferente, certo? Não existe uma representação única para o modelo. Mesmo que todo mundo tenha se baseando exatamente no mesmo objeto. Se eu colocar aqui o mesmo objeto para vocês, não. Modelem este celular, né? Você ainda assim, você vai ver que a quantidade de pontos que você usar vai ser diferente da seu colega, certo? Quantidade de pontos, quantidade de vértices, quantidade de arestas que você armazenou, né, na implementação, vai ser tudo diferente. Agora um exemplo melhorzinho, né? Um copo real, eu quero modelar isso, um copo de vidro, né? No universo matemático, isso é representado como um cilindro, certo? Um cilindro representa um copo, né? Em geral, qualquer copo dá para fazer a partir de um cilindro. Só que aí no ramo matemático, o cilindro ele tem infinitos pontos, né? Na verdade, em matemática, o cilindro ele é um objeto, ele é infinito, ele cresce infinitamente nas duas direções, tá? Se ele está alinhado com o eixo Z, ele cresce infinitamente no Z positivo e no Z negativo. Isso é o cilindro matemático, tá? O nosso cilindro discreto, não, ele não pode crescer infinitamente para o eixo positivo e o eixo negativo, não. A gente tem que fazer um corte, né? Uma determinada altura mínima e altura máxima, né? E tem que ter pontos discretos ali, né? Normalmente, os cilindros que a gente faz é pegar justamente na altura máxima e na altura mínima, a gente pega o círculo ali, né? Uma seção desse cilindro, que é um círculo, que vai ser discretizado por, sei lá, 100 pontos, e na base tem aquela mesma discretização também de 100 pontos, certo? Então, você pega só os pontos do topo e da base, certo? Para representar o copo, né? E você deleta, inclusive, deleta a face do topo, né? Que você não precisa, né? Pois nem dá para fazer na matemática. Mas você deleta a face do topo e quer que esse copo seja aberto, né? Para entrar água. E aí, na hora de discretização disso, você vai usar 2 for, né? Para gerar esses pontos, mas vai ser uma lista de pontos que vai seguir vai gerar no formato que vai gerar círculos, né? No seu cilindro. O mínimo é 2 círculos, né? Base e topo. Os pontos ali da base e do topo. Só que o ideal é você colocar mais pontos, tá? Você coloca pelo menos um círculo ali na base para criar mais 2 círculos, né? Para criar aquela base ali de vidro. E você também coloca um outro círculozinho próximo da ponta, tá? Para criar aquela borda. Vocês já repararam que todo copo de vidro, né? Ele tem uma bordinha mais grossa na ponta, né? Ele tem ele é mais grossinho na ponta, para justamente quando você estiver tomando água, você não querer morder e quebrar o copo e ficar com um caco de vidro na boca, né? Para proteger você, né?
Então ali tem uma partezinha mais grossa de vidro para evitar que você quebre o copo na boca sem querer, né? Não impede, tá? Mas cria ali uma resistência maior, né? Uma área de resistência maior. Pode ver que todo copo de vidro é para ter, tá? Essa proteção. Às vezes até em plástico tem. Não sei para quê, mas tem. Talvez que esteja usando o mesmo molde que é usado no copo de vidro, né? Aí, exemplo aí, faltou também que é uma coisa que eu adicionei também nesse semestre, que faltou o exemplo do ramo das ideias, né? Por exemplo, você faz um coração estilizado, né? Que é aquele coração que vocês conhecem, né? Que aí tá no ramo das ideias, eu quero fazer um coração, como é que eu faço isso? No universo da matemática, isso seria representado, pode ser representado, né? Por duas esferas e um cone, tá? O cone faz a parte de baixo do coração, os dois esferas é para cada lado do coração, né? E aí no ramo da implementação, isso vira duas esferas com cones discretos, né? Você tem que colocar quantos pontos você vai usar para representar a esfera, quantos pontos você vai usar para representar o cone, e aí você tem que fazer uma união desse povo tudo e fazer uma suavização, certo? Isso aí você está no ramo da representação. Como é que eu vou fazer isso? Você só está pensando, certo? Como é que vai gerar esse coração? Certo? Eu acho que o coração dá para fazer com duas esferas e um cone, certo? Aí isso aí são objetos matemáticos, né? Quando eu falo isso, como é que eu vou modelar? Quais são os modelos que eu vou usar para fazer o coração? Estou no ramo matemático. Discretos, eu já estou no ramo da representação, eu estou pensando quantos pontos eu vou usar para fazer esse povo, né? E aí na implementação é simplesmente você pegar o que você planejou, né? E aplicar na prática, né? Em alguma linguagem específica. Se for um coração feito no Blender, por exemplo, tá? E não tem só uma maneira de fazer isso, né? Isso foi uma maneira que eu fiz. Não é tão fácil. Se você quiser, se você está aprendendo, né? Modelagem, tente fazer um coração no Blender, no Maya, onde você no ZBrush, onde você quiser. Você vai ver que não é tão fácil assim, né? Tá? E aí isso aqui a gente acaba a nossa primeira aula. Tem um exemplo aqui. Eu queria só mostrar do final. Ixi, o que eu fiz aqui? Se eu conseguir copiar. Isso aqui é uma equação, tá? Uma equação famosa. Se eu colocar no Google, pode fazer isso depois, quando tiver com um modelo também. Certo? A equação do Batman, né? Mas só para mostrar, nesse caso aqui, a equação do Batman, certo? Ele é uma união de curvas, tá? Você vê aqui que essa parte azul é uma função, tá? Essa outra aqui é uma outra função, a parte verde é outra função, certo? A união de curvas formou a função do Batman, tá? Foi assim que o cara fez, né? Isso aqui provavelmente foi feito por um matemático, tá? Você não precisa fazer assim, tá? Mas só para mostrar para vocês essa mesma ideia, certo? O cara queria, ele estava no ramo das visualizações, ele pensou o logo do Batman, ele pensou, como é que eu vou fazer o logo do Batman? Que curvas eu preciso usar para fazer o logo do Batman? Aí ele foi testando, né? Usando um software como o GeoGebra, que eu vou mostrar para vocês, ou o MATLAB. Ele vai pegando as funções, vai traçando elas e vai tentando unir com outras funções, né? Quando ele chega no resultado que ele está satisfeito, aí, opa, pronto, cheguei no logo do Batman, né? Isso aqui são várias funções diferentes, tá? Não é uma função, ela não pode fazer isso aqui, tá? Ela tem essa parte de cima e essa parte de baixo, assim, quer dizer que o número 5 no X, ele está sendo mapeado para dois valores, não existe isso, tá? Porque isso aqui é uma função, tem uma função que representa essa curva de cima e tem uma função que representa essa curva de baixo, tá? Mas aqui são várias funções que foram unidas para fazer o logo, tá? Então é isso que é importante do paradigma dos 4 universos. Eu não sei se deu para vocês entenderem, mas essa ideia de como eu vou modelar, certo? O copo,
ele vira, você partir dessa ideia, né? O copo é representado no copo, o copo é cilindro, tá? Estou dando de graça aqui para vocês. Coração é duas esferas e um cone, né? Placa metálica é um polígono, né? Como é que você vai representar esse polígono, eu deixo para a cargo de vocês, mas é um polígono, né? Certo? Isso aí é fácil, né? Placa metálica não tem graça, não. Mas aí, imagens qualquer, tá? RGB ou escala cinza é um grid, tá? É uma matriz de valores, tá? É uma grade, né? Uma grade, vocês não estão acostumados com isso, basta você olhar para o chão, onde tiver azulejo, sempre que você vê azulejo agora na sua vida, se lembre, tá? Esses azulejos que você está vendo, um do lado do outro, né, fazendo linhas, isso é um grid, tá? É uma grade. Eles estão tudo ao ladinho do outro, fazendo aquelas linhas verticais e horizontais, né? Isso daí é um grid, tá? E isso você serve para representar tanto imagens, escala cinza e RGB, mas também para fazer montanhas, tá? Relevo, você consegue fazer isso, tá? Usando grid. Esses são alguns exemplos, né? Talvez no futuro eu coloque mais para vocês verem. Mas eu espero que tenha dado, só para ter uma noção, melhor você tentar praticar, né? Você pensar uma mesa, como é que é uma mesa? Se for modelar uma mesa, aí ela é formada por um polígono, né? Um quadrilátero, que representa a mesa, né? E 4 segmentos de reta, né? Para as quatro pernas da mesa, né? Ou então você pode colocar 4 hexaedros também, né? E colocar eu já falei com 5 hexaedros, né? Depende também da mesa, né? Se a sua mesa for redonda, daquelas de bar, né? Aí tem que usar um círculo, né? E 3 segmentos de reta, né? Se tiver aquelas mesas de 3 pernas, né? Certo? É isso que vocês têm que começar a imaginar, certo? A primeira lista de exercícios eu vou passar ainda essa semana para vocês, tá? Vai ser exatamente sobre isso, certo? E aí eu recomendo que você tenha a lista de exercícios para me entregar até... Você pode me entregar até o dia do primeiro trabalho, tá? Eu ainda não especifiquei o dia, eu vou ver. Já digo para vocês o dia do trabalho, já segunda-feira que vem, tá? E aí, mas eu recomendo para você que você tente colocar sempre uma semana para fazer a lista, né? Então, por exemplo, eu vou passar a lista essa semana, você teria até domingo da semana que vem. Aí, quando eu vou passar a lista, talvez até sexta-feira eu mando a lista para vocês, tá? Aí vocês têm para fazer até domingo da semana que vem, tá? Essa primeira lista vai ser o quê? Vai ser justamente sobre os paradigmas dos 4 universos. É só sobre isso. Eu vou colocar alguns exemplos do mundo real, ou talvez do mundo imaginário, e aí vou dizer assim, como é que você modelaria isso? Com exceção do universo da implementação, tá? Você não precisa chegar no universo da implementação, porque eu não quero vocês escrevendo código ainda de nada, tá? Eu quero só que você chegue dessa ideia, passe esses mesmos 4 passos que eu estou fazendo aí no caso da montanha. Ou seja, você vai pegar uma fotinho do mundo real, certo? Ou então um desenho do mundo... Se eu falar dragão, né? Não vou falar dragão, não. Mas se você falasse dragão, você pegaria uma imagem de um dragão, colocaria aí no universo físico, metafísico. Aí depois você teria que dizer quais são os objetos geométricos que podem representar esse dragão, né? E aí como é que ele seria representado no universo discreto, né? A representação está no universo discreto, né? Quantos pontos tem no dragão, né? Para cada elemento geométrico que você está usando no dragão, né? Ou fazer um desenho também. Você pode fazer um desenho, tá? No caso do universo da representação. Se você não quiser descrever, você também pode desenhar. Não tem problema. Pode ser desenho tosco, tá? Não tem problema. Não vou, como eu disse, não vou avaliar a sua capacidade artística. Eu só quero ver se você conseguiu capturar a ideia. Por que você tem que desenhar, professor? Por que eu tenho que desenhar, né? No matemática é só colocar quais são os objetos que eu vou usar. No caso do coração, seria exatamente isso daqui, tá? No caso do coração aqui, eu coloquei um desenho que representa o coração. Aí escrevi aqui no universo matemático. E vou usar 2 esferas e um cone. E aqui, em vez de colocar essas alterações, né? Aqui eu fiz até resumido, né? Eu poderia colocar o desenho do coração. Esse aqui já é um modelo 3D, tá? Não dá para perceber porque a foto está muito pequena. Esse aqui é um modelo 3D implementado lá no Blender.
Aqui você poderia, em vez de colocar uma descrição das esferas, quantos pontos tem, etc e tal, ou colocar assim, que operações eu vou usar. No caso aqui, eu coloquei união e visualização. Talvez você não tenha noção disso. Você pode colocar só o desenho do coração, tá? Porque eu quero ver como é que o seu coração, o seu modelo 3D vai ficar, né? Como é que você está imaginando que o seu 3D vai ficar. Porque se eu colocar duas esferas em um cone, eu não sei o que você está pretendendo fazer, certo? A não ser que você descreva as operações que você vai fazer aqui no universo da representação, eu preciso de alguma referência visual ou discreta ou escrita, né? Para eu saber como é que você está pretendendo modelar o coração. E seja para um coração, seja para um copo, seja para uma placa metálica, seja como for, né? Você não precisa ser tão formal como eu estou sendo aqui nesses exemplos, tá? Você pode ser mais informal, não tem problema. Você não precisa pegar lá, porque aqui eu usei, por exemplo, a equação paramétrica do cilindro. Você não precisa ir atrás da equação paramétrica do cilindro. Até seria bom, tá? Ou seja, aí a gente vai ver isso mais à frente da disciplina, que são as equações paramétricas do círculo, da esfera e tal. Então é bom você já ir atrás disso, mas não precisa ir necessariamente colocar no trabalho. Você pode colocar só quais são as formas geométricas, tá? Que tem. Se você colocar, ótimo, né? Eu vou achar legal se colocar as equações. Mas você não precisa colocar necessariamente as equações. E no universo da representação, você pode fazer só um desenho, para eu ver como é que você está pensando em unir as duas, no caso, o cilindro, né? Como é que você está querendo fazer o cilindro, né? No caso aqui eu descrevi de forma matemática, né? Mas eu imagino que vocês não sabem. Que nem eu fiz aqui no caso da chapa metálica, né? Ó, certo? Fez o desenho da chapa metálica, que teoricamente seria a chapa metálica no mundo real, né? Aqui está no universo matemático. Aqui ele coloquei, isso aqui está descrito na linguagem matemática, mas você poderia colocar só linhas e ângulos aqui, tá? Linhas e ângulos. E aqui seria o desenho, certo? Da chapa metálica, outro exemplo, né? Tá? É mais ou menos isso. Aqui da grade também tem, né? Ó, desenho da grade, né? Ó, certo? Tem a imagem, tem a função da matemática e tem a grade. Aqui você poderia colocar a função altura, né? Você não sabe fazer esse formalismo, não tem problema. Você pode colocar só descrito em texto, tá? Eu só quero que você tenha, que você me demonstre esse trabalho, né? Vê que o universo físico e metafísico não tem nem o que pensar, né? É só você ir no Google e pegar a imagem, né? Eu vou falar óculos. Aí você vai no Google, pega uma imagem de um óculos que você acha que vai ser fácil modelar, certo? Pegou o óculos, você me diz, como é que você vai modelar na matemática? Que objetos geométricos você vai usar ele? Só para você pensar, né? Já começar a pensar. Pode usar só linhas, pode fazer tudo linhas, tá? Se você quiser. Todo objeto dá para fazer só com linhas, né? Só que aí você tem que... Só que aí no universo da representação você vai ter que mostrar como é que você vai usar essas linhas, né? Para fazer um modelo. Tá bom? É isso que eu quero que vocês façam na primeira lista, certo? Tem alguma alteração que eu fiz na apresentação? Eu acho que não. Não sei. Então vamos começar agora a segunda lista. Aula. Eu fechei o LibreOffice. Agora deve ser mais rápido, né? Para abrir. Não devia ter fechado ele, não. Porque o LibreOffice ele usa um pouquinho de Java, se eu não me engano. Aí como ele usa Java, já demora às vezes para carregar a primeira vez, né? A segunda já é mais rápido. Aula 2. Vamos começar agora a falar de geometria, né? Certo? E agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais naquele justamente que são essas primitivas, né? Eu estou falando para vocês. Então, isso aí, só relembrando, né? Computação gráfica, com transformação de dados em imagens ou imagens em dados, né? Tem um paradigma dos 4 universos que a gente já viu. Isso aí é só relembrando o que a gente viu na primeira slide, né? A aplicação. E aí, o que é geometria, né?
Geometria, formalmente, é a medição de formatos, né? Medição de formas, né? Geometria, tecnicamente, é isso, certo? É você usar para medir formas do mundo físico, para isso que surgiu a geometria, né? Você pega uma régua lá, mede que eu vou fazer, você não vai fazer um modelo da sua cama ou do seu óculos, né? Que eu falei para vocês, sendo a modelagem geométrica, você tem que saber que são as geometrias bases, né? Quando você fala em geometrias, do jeito que eu estou falando, você também pode estar se referindo aos objetos gráficos, tá? As primitivas gráficas, como triângulo, quadrilátero, círculo, né? Cilindro, tetraedro, enfim. Eles são chamados, também pode referir a esses objetos gráficos como geometrias, no plural, né? Então, você fala em geometria, porque existe a ciência, né? A geometria, que é a técnica de definições de formas, né? De formatos. Isso é uma coisa que é algo que o ser humano já faz há anos, né? Milhares de anos, né? A gente já faz isso. Tanto a construção de pirâmides, né? A gente sabe que teve um conhecimento profundamente geométrico, né? Para você poder construir uma pirâmide, teve conhecimento de geometria, né? De engenharia, teve aplicação de conceitos de engenharia, mas também teve aplicações de geometria, tá? Você medir, você ter os tamanhos corretos para fazer uma pirâmide, né, daquele jeito. Para fazer estátuas também, você usa geometria, né? Tem uma ideia do tamanho. Fazer casas, né, também. Então, é uma técnica que é usada há muito tempo, né? Então, a gente fala em geometria, que a gente precisa descrever geometricamente como é que os pontos vão ser rasterizados, né? Se a gente está querendo fazer um desenho do alien, né, desse jeito, a gente não dá para você fazer só o desenho no papel e tacar para o computador exibir aquilo em 3D, não, né? A gente tem que dizer para o computador, você está trabalhando com 3D e até com 2D, às vezes, dependendo do que você está fazendo, você tem que descrever quem são os pontos que você pretende discretizar naquele modelo, certo? E formalmente você poderia fazer o desenho e escanear ele, né? Dá certo também, né? Que aí é o scanner que está fazendo isso para você, está pegando seu desenho, está passando o scanner, aí o scanner está tipo um scanner, certo? Para quem não sabe, é só uma espécie de máquina fotográfica de alto contraste, né? Que ele taca a luz no fundo do papel, que não seja scanner de... Se bem que scanner de mão também taca a luz, né? Você taca a luz pela frente, né? Que nem uma máquina fotográfica mesmo, né? É uma espécie de máquina fotográfica, certo? Scanner, sendo que aí ele tira foto da imagem e digitaliza alguns pontos, né? Para ser armazenado como cor no computador, certo? Isso aí é o jeito do scanner, né? Mas para 3D isso não funciona exatamente desse jeito. Tem uma técnica de 3D que você pode... Sei que existe uma técnica de 3D, certo? Só para vocês saberem que existe também, então não estou lembrando o nome agora, que você pode bater fotos do objeto em várias ao redor dele, certo? Você tira várias fotos ao redor do objeto e você consegue modelar, gerar o objeto 3D, tá? Não fica perfeito, tá? E exige você tirar bastante foto, tá? No modelo tem que tirar umas 50 fotos de vários ângulos e posições diferentes, tá? E até artista faz isso, tá? Se você quer, você vai ver que, se vocês forem artistas, se vocês quiserem modelar, ver tutorial na internet, você vai ver que eles têm uma técnica que você coloca, muito comum, que você pega duas fotos do objeto, normalmente frente de perfil, e você usa para modelar criar o modelo 3D, tá? O ideal, sendo que isso aí já não é muito bom, tá? Pode gerar deformação no modelo. Mínimo mesmo, o ideal mesmo seria no mínimo 8, tá? Frente, trás, 6, né? Frente, trás, cima, baixo, esquerda, direita, né? Mas como não dá para pegar esses 6, no mínimo 3, tá? É pegar a frente, perfil e por cima, certo? Essa imagem por cima, muitas vezes os artistas não usam. Aí acaba gerando um modelo... Isso acaba gerando deformações, tá? Porque tem um plano que você não está usando, tá? Porque tem... Quando você está usando 3D, você está usando 3 dimensões, X, Y, Z. Quais são os planos que existem? X e Y,
YZ e XZ, né? Se você só está pegando dois planos, duas figuras de frente, perfil, você está pegando o quê? O plano X, está pegando o plano XZ e o YZ, mas você não está pegando o plano XY, né? E aí, se você não estiver pegando o plano XY, você pode gerar um personagem gordinho, né? Pode gerar um personagem deformado, tá? Só para vocês saberem. Quer dizer, se você estiver usando figuras para fazer um modelo 3D, isso é o problema, tá? É muito comum em artista e modeladores, né? Animadores e tal, usarem essa ideia das figuras para modelar, né? Só que você pode estar gerando uma deformação em escala, que aí depois você vai ter que girar o modelo para ver, opa, eu preciso exprimir nessa dimensão ou apertar nessa dimensão o modelo para ele ficar do formato que você quer, né? Realista. Se estiver pegando um objeto que desenho, não dá para saber, né? Qual seria o formato. Eu estou dizendo isso porque, enfim, eu já fiz, né? Isso, claro. E aí, por exemplo, já vi um modelo, por exemplo, que eu fiz e ficou com a cabeça... a cabeça do boneco ficou inchada. Parecia que na foto, e se encaixava perfeitamente, tá? No perfil, de frente ao perfil, se encaixava perfeitamente os pontos. Mas aí, quando você olhava a cabeça, girava uma figura, você via que a cabeça estava... parecia que tinha um tumor na cabeça do personagem, certo? Aí você faz escala, ajusta, né? Aí fica legal. Mas, enfim, só para vocês saberem que dá para acontecer esse tipo de problema, né? E aí você precisa ter esse conhecimento geométrico para modelar, né? O que você faz, como eu acabei de falar, né? Você pega que pontos desse alien eu vou modelar. Esse modelo ainda nem muito legal, né? Porque dá para ver que ele é formado todo por triângulos, né? O ideal, como eu falei para vocês, é usar quadrados. Mas esse modelo do alien específico, ele foi feito todo usando triângulos, né? Triângulos que cobrem a superfície do modelo do alien como um papel de presente, né? Você lembra daquele que eu tinha falado para vocês já, né? Então, como eu falei, a geometria, ele essas suas propriedades, né? Para você medir elas, né? Você quer medir essas formas geométricas. Aí tem várias maneiras de medir elas, tá? Não é só o comprimento, como eu falei. Você também tem o ângulo, né? As propriedades geométricas que existem, principalmente é lado, comprimento e ângulo, né? Mas não somente isso, né? Comprimento, ângulo, volume, área, mais algum? Acho que esses são os básicos, né? Posição, né? Também é uma propriedade geométrica. Saber a posição, que seria ponto, linha, que é comprimento. Aí o ângulo também, certo? Pode ser ângulo sólido, ângulo normal. Aí área e propriedade geométrica, que você usa, tá? Em modelagem. Se você for trabalhar com fluidos, como eu falei no início dessa aula, você vai ter que trabalhar com isso, né? Não dá para... mas o professor você não falou que a gente só mexe na superfície, porque a gente vai mexer em volume. Você vai mexer em volume quando você quiser trabalhar com fluidos, tá? Para você fazer simulação de fumaça ou de água, né? Que são fluidos, ou de fogo. Se você quiser fazer simulação realista, você vai ter que mexer também com superfície, ou com volume. E aí, quer dizer que não basta só pegar a superfície do fogo, não. Né? É até difícil. O que é a superfície do fogo? Tá entendendo? Por isso que fluidos é mais complicado. Que eu chamei a atenção daquele filme do Star Wars, do último, por causa disso, tá? Qual é a superfície de um fluido? Sei lá, professor. Qual é a superfície de um fluido? Se a água estiver parada, é fácil, né? Tanto é que você vê muita gente modelando copo de água parado, né? Ou copo de café parado, que aí é beleza, né? Tá parado, aí você só coloca um plano, tá tranquilo, né? Mas vai mexer, né? Como é que a água se mexe? Qual é a superfície dela? Sei lá, né? Taca água na parede, como é que isso vai ficar? Como é que é a superfície da água na parede? Que eu joguei o copo lá de água na parede. Sei lá, né? Mas aí, como é que isso é feito? Você faz simulação de fluidos, né? E aí, para fazer simulação de fluidos, você vai usar um sistema de partículas, que a gente vai ver lá no final da disciplina, tá? Dessa disciplina a gente vai ver isso, sistema de partículas. Você usa um sistema de partículas e você considera o volume, tá? É o único momento que você vai considerar volume, é quando você usar sistema de partículas, tá? E como você está considerando volume, por isso eu também digo que é aquela história, né?
que você ainda, a gente não, todos os modelos que a gente vê em jogos é sempre low poly, né? Por causa disso, quando a gente também trabalha com volumes, tá? Você vê muito isso, que fica bem pesado, né? Já dá para fazer um modelo high poly só usando a superfície do modelo. Imagine você usar o interior dele, né? Porque você está querendo fazer uma simulação de água realista. Aí fica mais pesado ainda, tá? Você tenta colocar pontos igualmente. Você usa um grid, tá? Para você fazer isso, tanto que é comum você usar um grid. Se for água em 2D, você usa um grid, né? Que eu acabei de falar com montanhas e imagens. Se for em 3D, você também usa um grid, só que agora de voxels, né? Ele está dividindo o espaço 3D em 3 dimensões, né? Nos planos XY, XZ e YZ. Está cortando, né? Tem um plano assim, um plano aqui, né? Um plano desse jeito. Não sei se vocês estão me vendo. Deixa eu... Esse não, se não estiver me vendo, né? Pronto. Certo? Quais são os 3 cortes que tem no plano 3D, tá? Se isso aqui é a dimensão Z e o XY está aqui embaixo, então o plano XY é esse aí, o chão do seu quarto, né? Certo? Aí tem o plano XZ e tem o plano YZ, tá? Basta já você olhar a parede do seu quarto, né? Os cantos. O chão é o plano XY, a parede que está à frente de você, né? Na sua frente. Eu estou assumindo que você está de frente para a parede, que nem eu. Mas se você olhar para a direção da parede, a parede que você está vendo é o plano YZ, o chão é o plano XZ, e a parede do seu lado é o plano YZ, né? Se a parede que você está olhando é o XZ, do seu lado é o YZ, e o chão é o XY, certo? E você pode fazer cortes, né? Tá. Né? Tá. Cortes assim, né? Cortes aqui, né? E cortes aqui, né? Em 2D só dá para fazer cortes assim, né? Na vertical e na horizontal, né? Isso é 2D, né? Se fosse cortar essa imagem aqui que vocês estão me vendo, né? Dá para fazer cortes aqui, né? Na vertical e na horizontal. Sendo que aí em 3D ainda teria mais um, né? Qual é esse corte? É esse corte aqui, ó. Né? Isso aqui dá para você cortar também. É meio difícil de visualizar, mas também dá para cortar nessa direção aqui, né? Então, como se tivesse a parede da sua frente estivesse vindo na sua direção, né? Cortando o seu quarto. Esses são os 3 planos que existem no 3D, tá? Os 3 planos que você usa para fazer cortes, para gerar o grid, para fazer uma simulação de volume de água, de fogo, etc. De outros, fumaça, né? Aquelas explosões de Hollywood, né? Fazer aquela explosão ali, aquilo ali não é feito em tempo real, tá? Aquelas explosões que você vê, muitas vezes o que o cara faz? Ele faz uma simulação de fluido, né? Primeiro tem um jeito que você, enfim, depois eu mostro isso quando a gente falar de câmera, mas você consegue modelar, a grosso modo, como é que é o cenário que ele vai fazer a simulação, tá? Da explosão, para ver o prédio estar aqui, né, e tal, fazer aqui umas linhas representando a perspectiva, porque tem que estar na perspectiva correta, né, que você vai fazer a explosão. Aí eu faço a simulação da explosão do fogo, né, com fumaça, voando detrito para tudo que é lado. Eu gravo a simulação, que é um processo chamado de baking, tá? Eu gravo e depois eu sobreponho a explosão em cima do meu vídeo, tá? Do meu filme. É assim que é feito, tá? Efeitos especiais. Principalmente esses efeitos de simulação de fluido, tá? Você grava o efeito e depois você sobrepõe como se fosse um layer, né? Não sei se todo mundo já tem a noção de layer, que é como se fosse folhas de papel transparente que você coloca em cima do desenho. Não sei se já fizeram isso. Que você faz um desenho, aí você coloca uma folha de papel transparente para você copiar o desenho. Antigamente fazia isso, não sei se hoje em dia faz. Mas, enfim, a ideia de layers de camadas são essas, como se fossem várias camadas de transparência que você coloca em cima de um desenho, às vezes para adicionar efeitos, né? Certo? E também para organização, isso tem muito no Photoshop, em programas de processamento de imagens, também tem programas 3D, né? Mas não é todos os programas 3D que tem. Mas aí a ideia seria isso, tem o filme, que as pessoas gravam, né? O cara lá se assustando assim do nada, na realidade não aconteceu nada do lado dele. E
em 3D, o cara faz a simulação e coloca a explosão lá, né? E aí faz efeitos de luz, né? Faz algumas modificações, efeitos especiais, né? Hoje em dia ninguém sai explodindo nada, não. Até mesmo porque explodir as coisas é caro, né? Acho que só no início de Hollywood o pessoal fazia isso. Hoje em dia, não, é tudo efeito especial. Enfim, a geometria, ela serve para analisar essas formas e as suas propriedades, né? Que eu já falei. Localização, que aí depende da dimensão. Se for em 2D, são 2 números reais, né? Normalmente. Se for 3D, 3 números. Ó, um número disso. Se for 4D, são 4 números, né? Se for 1D, é um número, né? Tá? Que representa a posição. Mas também pode representar comprimento, né? O tamanho, a largura. Aí a área representa uma região, tá? A área usada, tá? Em modelagem de superfície. E volume, né? São as principais que você já deve ter visto no segundo grau, né? Eu espero. Tem outras também, tá? Mas que seriam as derivadas, né? Por exemplo, derivada, integral, você pode fazer das regiões, né? Mas não vamos começar só do básico, né? E a geometria é usada para quê? Como falei, construção de moradias, transporte, navegação e orientação, né? Tem conceitos geométricos, tá? Porque quando você faz aquele mapa do mundo, eu não sei se já falaram, se vocês sabem disso ou não, mas o nosso mundo é mais ou menos, né? O planeta Terra é mais ou menos uma esfera, tá? Na verdade é um elipsoide, tá? Formalmente é um elipsoide, porque o raio não é uniforme, né? O raio do planeta Terra não é uniforme em todo o globo. Então, quando você faz um mapa, né? Que eu pego a esfera, que é uma coisa que a gente vai fazer, que é o V-Unwrapping, né? Que a gente vai fazer texturização. Se eu quero fazer a texturização de uma esfera para poder fazer um mapeamento, né? Você pega uma folha de papel e embrulha o planeta Terra, é lógico que não dá para embrulhar perfeito, né? Tem uma deformação, principalmente nos polos, né? Tá? O papel papel de presente, você pode estar imaginando que ele até embrulha, né? A esfera. Só que aí, quando chega aqui no topo, o que você vai fazer? Você vai pegar e amassar o papel, né? Para embrulhar, como se fosse um bombom, né? Você não enrola, né? Para fazer um bombom ali, para embrulhar. Faz de conta que é uma bala redonda, né? O planeta Terra. Eu peguei o papel, aí eu vou embrulhar a planeta Terra, eu dobro, né? Nas pontas. Não tem nada aqui para fazer isso, mas enfim. Certo? Aqui, esse embrulhar que você faz nos polos, né, da nossa bala, que é feito, pronto, exemplo é o bombom garoto, né, acho que é o garoto, o sonho de valsa, né, aqueles bombons sonho de valsa, quando você vê, sonho de valsa, olha aqui o planeta Terra embrulhado, né, você vê o sonho de valsa, olha o sonho de valsa, né, acho que a gente pode até ver isso na internet aqui, rapidinho, sonho de valsa, né. Pronto, isso aqui, ó, certo? Seria esse daqui. Abrir. Imagem nova guia, né? Vou colocar só mais Ctrl Z aqui, Ctrl mais para aumentar o tamanho. Ainda não abriu, nossa senhora. Então pronto, certo? Isso aqui é a ideia, certo? Se aqui fosse planeta Terra, imagino que esse bombom aqui é redondo, tá? Que eu sei que o sonho de valsa não é exatamente redondo, né? Não é uma esfera, não. Ele é achatado na base, né? Para poder ficar apoiado na parede. Mas o sonho de... imagino que isso aqui é uma esfera. Se fosse embrulhar, era a mesma coisa, tá? Coloca o papel embrulhando ali. Depois, se você desembrulhar o papel, você vai ver que é um retângulo, tá? Quem nunca fez isso, depois pega o papel do sonho de valsa, vai ver que ele é um retângulo. Como se fosse o mapa do planeta Terra, né? Se você embrulhar uma esfera ali, que nem o sonho de valsa, vai ter que dobrar aqui nas pontas, né? Isso aqui são justamente os polos, polo norte e polo sul, né? Essa dobrar que você está fazendo ali é porque tem uma deformação, certo? Está deformando o modelo. Então, quando a gente olha um mapa qualquer, tudo isso para dizer, quando a gente olha um mapa qualquer, essa região aqui central do bombom, né, do meio do bombom, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Deixa eu abrir esse programa aqui. Show desktop. Essa região central aqui, tá? Do planeta Terra. Essa aqui é a região que tem menos deformação, tá? Que é próximo do Equador, tá?
é onde os países têm a dimensão realista, né? Mais realista possível, né? Essas outras regiões aqui, que são os polos, tá? Isso aqui é a região que tem mais deformação, tá? Como você se aproximando do polo, polo norte e polo sul, né? Deixa eu apagar isso aqui. Conforme você vai aproximando do polo norte e do polo sul, que são essas duas regiões aqui, é a região que tem mais deformação. Por isso que o logo, não é à toa que o logo fica aqui no meio, né? Tem lações de valsa, porque é a região que tem menos deformação do pacote, tá? Essas regiões aqui tem mais. Isso é importante? Tá? É importante por causa da questão para você poder fazer mapas, tá? Eu quero fazer um mapa, tem que levar em conta essas deformações, né? Senão, senão você vai pensar que você está viajando de barco, né? Aí você vai achar que vai chegar, de repente, em 2 dias, sei lá, e demora uma eternidade, né? Porque a distância está errada. Você tem que escolher o que você vai preservar no mapa, né? Você tem que fazer uma escolha do que você quer preservar. Opa. E aí, existe vários tipos de mapeamento, de projeção, certo? A mais famosa é de Mercator, tá? Porque Mercator, ela preserva os ângulos. E aí, pelo menos, eles não tinham muita noção da distância, né? E nem era para eles não importava muito distância naquele momento, quando eles estavam fazendo exploração dos mares, por causa que eles estavam mais preocupados em saber se eles estavam na direção correta, né? Porque sabe se eles têm a teoria, né? Aquela história, né? Se o mundo for redondo e eu for sempre reto, eu devo voltar para onde eu saí, né? É aquela ideia, né? Se o mundo é redondo, eu vou sempre reto, eu tenho que chegar de volta, né? Só que para eu poder ir sempre reto, eu tenho que saber o ângulo que eu estou indo, né? Eu tenho que saber qual a direção que eu estou indo. Como é que você sabe a direção? Através do ângulo, né? Sendo que eu falei que a representação da reta, né? Você usa o ângulo e um ponto de origem. O ponto de origem é exatamente de onde você está partindo, né? Estou partindo de Portugal. Certo? Esse é o meu ponto de origem. Agora tem que ter uma direção, né? Que é a direção que me diz? É justamente o ângulo, né? O ângulo me diz qual a direção que eu estou indo e eu tenho que sempre manter aquele ângulo, né? Se eu quero chegar... Sendo que eles não sabiam que tinha, né, um volume de terra na frente deles, né? Que impediria de ele dar a volta no globo, né? E aí eles descobrem a América, né? Mas, enfim, a ideia é essa, né? E foi a projeção de Mercator, que foi usada para fazer isso, né? Então é importante. Dependendo, eu falei isso porque essas projeções tem vários tipos de projeção diferentes, tá? Tem algumas que preservam a área, né? Tem alguns que preservam o ano, tem alguns que preservam as distâncias, mas aí causam deformações, né? Você tem que... Todos eles causam de um tipo de formação. Você transformar uma esfera em um plano, obviamente tem coisas que estão sendo deformadas. Do mesmo jeito, você pegar um plano e transformar numa esfera, né? Como aquele negócio da bala que eu acabei de mostrar do sonho de valsa, né? Certo? Isso também é usado em artes, tá? Não é todo artista que usa, eu sei que eu falei que tem muito artista que nem mexe em matemática, mas tem alguns artistas que usavam matemática, certo? Nas suas artes, né? Que até gente matemática dá mau valor isso, né? Que ele mostra, olha aqui, ele usou a razão dourada, né? Você já ouviu falar da razão dourada, que é usada em alguns quadros de artes. Olha, usou a razão dourada para fazer esse efeito aqui, né? Certo? E medições, né? Como eu já tinha falado. Então, isso aqui sim é a nossa apresentação formal do ponto, tá? Que eu falei para vocês. A aula passada foi só uma introdução informal do que era ponto. E agora a nossa introdução formal, tá? Um ponto ele pode pertencer a qualquer dimensão real, tá? Pode ser 1D, 2D, 3D. Nesse caso aqui que eu estou mostrando nesse slide, é uma dimensão 2D, né? Então, quer dizer que você precisa de 2 coordenadas, 2 números, para representar um ponto no plano XY, que aí, no caso, como eu estava falando, seria o chão da sua casa. Né? Você sabe, vocês têm que escolher uma origem, né? Você escolhe um dos cantos do seu quarto, ou da sua sala, dependendo de onde você está, para ser a origem, para ser o ponto 0, 0. E a partir dali você mede, né? Isso também é tradicional a gente usar o grid, né? Para fazer isso. Você coloca um grid no chão da sua casa, e aí cada quadradinho aí tem, sei lá, 1 centímetro de largura e altura.
certo? Aí você vai usar esse centímetro para medir, né? No caso aqui, no meu caso, o centro está aqui, né? É o 0, 0. Aí eu andei 3 quadradinhos para cá, ó, 3 quadradinhos para cima, certo? Então, 3 quadradinhos em x, 3 quadradinhos em y, dá o ponto 3, 3. Isso eu estou indo na direção positiva do x. Se eu for na direção negativa, né, que é melhor, como eu falei, é melhor do que falar de esquerda, direita, ou falar de sentido horário e anti-horário, é melhor falar assim, sentido positivo, sentido negativo, isso é o mais correto, certo? E aí, se eu vou na direção negativa, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7 negativos, né? Por isso tem que ter o negativo e o positivo, né? Para saber justamente a direção que você está indo, né? Para isso que serve, tá? Não ia ser 7 aqui, ia ser 7 aqui. 3 aqui seria 3 aqui, né? Como é que a gente diferencia? Usando o sinal de negativo, né? Certo? Então, o sinal negativo, menos 7. Aqui, como eu estou indo no y positivo, certo? Aí eu ando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, né? Então é menos 7, 4 é a posição desse ponto, tá? Isso aqui de ser o positivo ser para cima e o positivo y ser para cima e o x positivo ser para a direita, tá? Isso é uma convenção minha que eu coloquei para esse slide. Isso não é universal, tá? Isso é usado em muitos livros, mas na prática, para vocês que vão trabalhar com computação gráfica, foram mexer com programação, enfim, vocês vão ver muita imagem que não segue essa orientação, tá? Você pegar uma imagem qualquer, JPEG, NP, BMP, seja qual for, você vai ver que tem gente que coloca, se for uma imagem, né? Tem gente que coloca a origem aqui, 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 tá? Depende, você pode colocar a origem do seu sistema onde você quiser, e o x e o y pode crescer da maneira que você quiser, tá? Normalmente eles crescem, no caso aqui, o y cresce, se a origem fosse aqui, o y cresceria de baixo para cima e o x, né, da direita para a esquerda. Seria o contrário, seria o x seria o contrário do que estou usando esse slide. Eu só quero que vocês saibam, né? Se eu estou falando isso, é um parênteses, tá? Para você saber que não, isso não é universal, tá? Não é a convenção que todo mundo segue. A y é sempre para cima e x é sempre para a direita, né? Não, tá? Não é isso, tá? Qualquer um pode fazer do jeito que quiser. Nem isso de usar que eu usei que o chão da sua casa é o XY, o plano XY, isso aí não é universal, não. Tem gente que pode pegar o plano XY, seja a parede que está olhando para você, né? E aí, do lado embaixo, seus planos YZ e XZ, né? Respectivamente. Enfim. Por isso que a gente tem que fazer depois, né, uma coisa chamada mudança de base, por causa desse tipo de problema. Cada um define o seu espaço do jeito que quiser. Né? Cada formato é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada um tem a sua preferência, né, de como usar. É lógico que você pega, todo mundo vai usar o Blender, aí todo mundo tem o mesmo sistema de coordenadas, né? Mas se eu uso o Blender e você usa o Maya, os sistemas de coordenadas são diferentes, tá? Porque o programador que criou o Maya não é o mesmo programador que criou o Blender, né? Então, os sistemas são totalmente diferentes, tá? Sistema de coordenadas, né? Mas, enfim, eu já estou me adiantando coisa aqui. A questão aqui que eu quero que você entenda desse slide é só o ponto, tá? O ponto serve para você se localizar, você indicar uma posição no espaço, né? Uma medição também, né? Eu estou medindo aqui, né? Como eu contei, 1, 2, 3, 1, 2, 3, está medindo também as dimensões. Além de ser uma posição do espaço, também é uma medição, né, do espaço. Certo? É uma medida, né? Eu falei medição várias vezes, perdão, mas o correto é medida, né? É uma medida do espaço. Certo? E aí, o nosso próximo slide. Consegui passar aqui. Pronto. Aí o ponto ele tem algumas propriedades, né? Você pode o que você pode fazer com o ponto? Você pode multiplicar ele por um escalar, né? Entendeu? Aí a gente pode multiplicar ele por escalar. Se você multiplica um ponto, né? Esse lambda aqui é um ponto, é um número qualquer, tá? E eu estou multiplicando no ponto. O ponto ele tem várias dimensões, né? Basta pegar aquele lambda e multiplicar por todas as dimensões do ponto, né? No caso aqui, você tem aquele meu ponto 3, 3.
E eu multiplico por 2, ó, eu multiplico as duas dimensões por 2, né? 2 vezes 3 dá o ponto 66, né? Tá? E você pode fazer isso com qualquer ponto, tá? É permitido, né? Quando você multiplica um ponto por um escalar, o que é um escalar? É um valor unidimensional, tá? Ele não é considerado, é um valor unidimensional, pode ser um inteiro, pode ser um real, pode ser qualquer, é um número, tá? Que a gente chama de escalar. É um valor unidimensional. Ah, eu não falei, mas o ponto, ele é considerado uma unidade, é a unidade mais básica da geometria, e ele é adimensional, tá? O ponto em si, ele não tem tamanho, né? Ele não tem, talvez a dimensional esteja até errado, né? Porque ele tem uma dimensão, né? Mas ele não tem, depois eu vou ver o termo certo para ver se é adimensional que chama, mas ele não tem volume, ele não tem área, certo? Tudo pode ser um ponto, tudo. O meu celular é um ponto, tá? A sua cama, a minha cama é considerada um ponto. A sua casa pode ser considerada um ponto. O planeta Terra, ele pode ser chamado de ponto, se você quiser, certo? Não existe uma dimensão, ele é adimensional. Eu falei que é bem a mesma coisa, né? E não tem dimensão, mas não é... Acho que é isso mesmo, é só que a questão de dimensão que eu estou falando dimensional é diferente, né? Por isso que era bom pegar um outro termo. Adimensional não está errado, mas eu estou usando com outro significado do termo, tem que pegar um sinônimo. Então, quando eu falo de dimensão em 3D e adimensional, eu não estou usando o mesmo significado da palavra, né? Não é a mesma semântica, eu tenho que pegar um sinônimo. Depois eu vejo o sinônimo e falo para vocês. Mas ele não tem, tá? Você pode pegar qualquer objeto e servir como um ponto. Qualquer objeto mesmo, certo? Se você pegar o universo, no universo, depende da sua escala, né? O universo, o planeta Terra seria só um pontinho bem minúsculozinho, né? Certo? A gente usa a cidade de Fortaleza, eu sou um ponto, você é um outro ponto, certo? Não dá para, nós somos muito pequenininhos em relação ao tamanho de Fortaleza, certo? Mas não quer dizer que a gente não tenha forma, né? Mas o ponto em si, ele não tem forma, tá? Não tem uma dimensão. Por isso que uma reta é formada por infinitos pontos, tá? Você pode colocar quantos pontos você quiser entre um ponto, entre a sua casa e a oeste, você pode traçar uma reta entre a sua casa e a oeste, você pode colocar infinitos pontos ali, justamente por causa disso. Porque ponto, ele não tem um comprimento, ele não tem uma área, ele não tem um volume, certo? Qualquer coisa, qualquer objeto do mundo real, do mundo imaginário, pode ser considerado um ponto, tá? E por isso que ele é considerado a unidade mais básica da geometria, tá? Você pode colocar pontos à vontade. Então, se você fosse modelar um mundo... Aí é que tá. Se eu quisesse modelar um ser humano realista, certo? Com todos os pontos possíveis, qual seria o máximo? O máximo é quanto você quiser. Não existe um máximo. Acabei de falar que o ponto não tem dimensão, você pode colocar quantos pontos você quiser. Você sempre vai conseguir colocar mais pontos. Mas aí, o quão real vai ficar depende de quão grau for, quão longe você for, né? Dá para ir até do tamanho das células, né? Se você quiser. Cada célula que compõe o seu corpo humano é um ponto, né? E eu acho que seria um dos modelos mais realistas, high poly, que existe, seria esse, né? Você pegar o corpo humano e modelar cada uma das células individuais, né? Tem um ponto que representa cada uma das células. Seria um negócio que... Pronto, você realmente modelou todo o corpo humano de forma realista mesmo, né? Tá todo mundo lá, né? Mas pode ir mais longe, né? Se você quiser, você pode modelar os átomos, né? Pode modelar os elétrons, né? Cada elétron é um ponto, né? Aí o pessoal de engenharia adoraria isso, né? O pessoal das ciências também, né? Biológicas. E aí, enfim. Então, a gente está muito longe ainda do modelo high poly ideal, né? Para ficar perfeito, para ficar realista mesmo, né? Seria, eu acho que, pelo menos para a computação gráfica e para os artistas, seria isso, né? Você modelar cada uma das células na superfície, tá? Não estou nem falando das internas, não. Estou só falando das células da superfície do corpo, né?
Se você fosse, mas ainda assim, né, você não tá usando todos os pontos, né? Dá para pegar pontos ainda menores, né, se você quiser. Enfim, aí aqui é uma operação que você pode fazer o ponto, é a escala, né? Também pode fazer somatório de pontos, tá? Quando você tem dois pontos P e Q, por exemplo, e eu quero somar dois pontos, eu somo cada coordenada pelo seu valor correspondente, tá? Você tem um valor em X, um outro em Y, né? E eu somo eles dois, por exemplo, tem aqui o ponto 3,3 e o ponto menos 7,4, e eu quero somar esses dois pontos. Eu pego a coordenada em X, que é menos 7, né? Pego essa coordenada aqui, menos 7, e a 3, né? Soma os dois, dá menos 4, né? E a mesma coisa com a outra, né? A coordenada em Y, que é essa distância daqui, essa altura aqui é 3, essa altura é 4, 3 mais 4, 7. Certo? Cada coordenada pelo seu valor correspondente. Isso tem significado, tá? Somar pontos e também multiplicar pontos. Operações de pontos e escala, a gente vai ver que existe, tem aplicação prática. A aplicação prática delas é a média, por exemplo, tá? É um valor mais, é uma das operações mais comuns que existem, é você fazer a média, né? Certo? Quando você faz a média, você consegue saber, a grosso modo, onde é o centro geométrico de um objeto, tá? Se eu pegar os pontos que compõem o meu modelo 3D, somar todos eles, né? E depois dividir, na verdade, você está multiplicando por um valor pelo inverso de um número inteiro, né? Onde o inverso de um número real, né? O recíproco de um número real, um sobre alguém, né? É também multiplicação e divisão são operações complementares, né? Assim como soma e subtração. Então, certo? Então, do mesmo jeito que eu falei que você pode somar pontos, você também pode subtrair pontos, tá? É isso que eu estou querendo dizer na prática. Do mesmo jeito que você pode somar pontos, você pode subtrair pontos. Do mesmo jeito que você pode multiplicar pontos por um escalar, você também pode dividir pontos por um escalar, tá? E uma das aplicações que você faz isso é justamente obter a média, o centro geométrico de um objeto, tá? Então, modelagem 3D, isso é usado direto, tá? Então, é um conceito importante para você, já não falei disso ainda, mas eu estou adiantando, né? Para que a gente está vendo essas operações básicas? Parece que não serve para nada, mas serve, tá? É para você pegar o centro geométrico de um modelo 3D. Todas as operações que você for fazer 3D ou 2D, elas seguem esse centro geométrico, tá? E você pode até alterar ele de posição, mas por default ele vai vir no centro, né? Você tem que saber mais ou menos onde é que ele é, né? Não dá para passar ainda, tem que sempre voltar para cá, né? Tem um jeito de... Tô aprendendo a... Bom, aqui, a média, né? É que eu acabei de falar para vocês. A média, né, que é a primeira operação dos pontos, que é a operação principal que você pode fazer com os pontos, é você somar todos os pontos e dividir por um fator, né? De fator n, né? Aqui no caso. Isso aqui é chamado de recíproco, tá? Quem não sabe, recíproco de um número é isso. Se eu tenho 3, número 3, o recíproco do 3 é 1 sobre 3, tá? Se eu tenho π, o recíproco do π é 1 sobre π, tá? Eu tenho 0,3333, o recíproco dele é 1 sobre 0,3333, tá? E aí a média, por exemplo, de uma reta, se eu tenho um segmento de reta, ponto P que está no meio, você lembra que eu falei aquela ideia da subdivisão? Eu quero pegar no ponto no meio, ó, eu divido por 2, né, ó, certo? Peguei o recíproco de 2, pego o somatório dos dois pontos, coordenadas correspondentes, que a gente acabou de fazer, divido por 2 e eu tenho exatamente o ponto que está na metade do segmento, tá? Não somente a média que a gente usa, também existe a média ponderada, tá? A média ponderada eu coloco pesos diferentes para o P e para o Q. Quer dizer que eu multiplico P por 3, multiplico o Q por 7 e divido todo mundo por 10. Quer dizer que o P está sendo contribuído por 30% e Q por 70% do valor. Quer dizer que o ponto vai estar mais próximo, se não me engano, é de Q do que de P, né? Certo? Professor, Oi. eu não entendi. Essa média, então, seria você somar, por exemplo, um plano 2D x e y. Você somaria x mais y dos dois pontos e dividir por 2? Ou você somaria só x com x, y com y e dividir tudo por 2?
Isso, você soma x com x, o x de p com o x de q, certo? E depois você somaria a coordenada y de p com a coordenada y de q, certo? E dividiria todo mundo por 2. Ou então multiplicaria por meio, né? 0,5. Também dá na mesma. Você vai pegar metade do segmento, tá? Se fosse um triângulo, né? Um triângulo é formado por 3 coordenadas, né? P, Q, R, né? E aí você vai pegar o x de Q, o x de R, né? Somar todo mundo, divide por 3, né? Aí agora pega o y de P, o y de Q, o y de R, divide por 3, e aí você vai ter o centro geométrico do triângulo, tá? Isso vale para qualquer figura geométrica, tá? Seja, pode ser um quadrilátero doidão aí que você quiser, pode ser o modelo do Kratos, certo? Você pegar todos aqueles pontos que faz o modelo do Kratos, somar todo mundo e você divide pela quantidade de pontos, tá? No caso aí, como são 2 pontos, eu dividi por 2, tá? No triângulo são 3 pontos, eu divido por 3. No modelo do Kratos, são 1 milhão de pontos, eu divido por 1 milhão. Aí você vai obter o centro geométrico do Kratos. Tudo bem? Ou não entendeu ainda? Entendi, professor. Obrigado. Tudo bem? Certo? Isso pode ser feito em qualquer dimensão, tá? Por isso que eu coloquei esse RN aqui. Quando vocês verem RN no meu slide, quer dizer que é qualquer dimensão. Aqui é em 2 dimensões, né? R2. É como R2 tem o P e o Q, né? Eu coloquei P1 e P2, né? Em vez de usar X e Y, que o tradicional o pessoal usa X e Y, né? Eu uso assim, tá? P1 e P2, tá? P1 e P2. Q1 e Q2. São as duas coordenadas do ponto Q. Aí, ó, P1 soma com Q1, P2 soma com Q2, tá? Veja que eles estão separados por vírgula, né, ó. E tem parênteses aqui, né, ó. Isso aqui é o ponto, né? Essa é a representação do ponto, né? Não sei se ficou claro. Mas, ó, voltar lá, ó. O ponto, você coloca parênteses, né, ó. Isso é chamado de tupla, tá? Existe na programação também existe isso, tá? Tupla. Em Python, principalmente, existe tupla também, tá? Não é à toa que eu fiz desse jeito. Python, quando você usa parênteses, você está criando uma tupla. Se você usa colchetes, você está criando uma lista em Python, tá? Aí uma tupla serve para você criar um ponto. Um ponto que ele não muda e não... Isso em Python, tá? Mas em geometria, claro que pode ser alterado. Aí cada coordenada, né, você teria aqui, no caso, eu coloquei N, né, que pode ser qualquer dimensão, mas se fosse 2 aqui, ou N fosse 2 de dimensão, então teria o P1 e o P2, né, separados por vírgula, entre parênteses, né, que nem tá aqui, né, ó. Esse aqui é o valor P1, que é menos 7. Esse aqui é o valor P1, que é menos 7. Esse aqui é o valor P2, que é 4, tá? Aqui é o valor P1, desse ponto aqui é o valor 3. Esse aqui é o segundo valor, né, o P2, que é o valor 3 também, né? Pode ser iguais, né, os dois valores, mas isso aqui é uma posição do espaço 2D, né? Se fosse 1D é mais chatinho, né? Só seria uma medição aqui, seria o ponto 3, aqui seria o ponto 5, né? Certo? E aqui também, né? Aqui seria o ponto 3, aqui seria o ponto 5, né? Aí multiplicação, soma, média, né? Depois disso, depois do ponto, a gente não vai direto para segmento, não vai para a reta não, tá? Tem um outro cara agora. O segundo cara que a gente vê depois de ponto é o vetor, tá? O vetor, ele tem a mesma representação do ponto, tá? É a mesma ideia. É parênteses e tem um valor para cada dimensão, tá? A diferença é que normalmente em livros de matemática, você vai ver que eles colocam essa setinha aqui, né? Ó. Coloca essa setinha aqui na cabeça dele, né? Para indicar que ele é um vetor. O vetor, ele também tem a mesma dimensão, né? Aqui no caso é igualzinho, estou usando os mesmos pontos diante, ó. 3, 3, menos 7, 4. Só que o vetor não é o ponto, tá? O vetor não é esse cara aqui. O vetor não é esse ponto aqui. O vetor é essa linha, essa seta, tá? O vetor é a seta, tá? E ele serve para quê? O vetor ele serve para indicar, direção.
todo vetor, como ele é uma seta, ele tem dois atributos básicos, certo? Ele tem uma direção e ele tem um tamanho, certo? Todo vetor tem um tamanho e tem uma direção, e podem ser extraídas. A gente vai continuar isso na próxima aula, de segunda-feira, porque já deu a hora, né? Mas ele tem uma direção e ele tem um tamanho. Isso é importante, vetores são importantíssimos, tá? Certo? Para modelagem 3D. E no caso de fluidos, ele indica, por exemplo, aonde é que as partículas têm que ir. Se tem uma corrente de água, se tem vento no seu cenário, né? Como é que seus modelos devem ser deformados, né? Você pode criar isso, tá? Quando você vai fazer simulação de fluidos, você trabalha justamente com um campo de vetores, com forças vetoriais que estão mexendo no seu modelo. Pode ser modelo, pode ser vento, pode ser corrente de ar, pode ser, no caso da explosão, né? Não tem a força da explosão, aqueles são campo de vetores que está se propagando em todas as direções a partir com a origem na explosão, né? Então, campos de vetores serve também para magnetismo, né? Enfim, tem várias aplicações vetores, tá? O fluxo do seu sangue, né? Se você quer que um modelo ele siga uma determinada direção, eu traço um caminho e eu quero que ele siga aquela direção, você vai usar vetores também, tá? Aliás, eu falei para vocês derivada, né? Eu falei de vocês para derivada, não sei se já aprenderam ou não, mas derivada é essencialmente um vetor, tá? Cada derivadazinha que você faz no campo, você está vendo, é justamente para isso que serve a derivada, tá? A derivada serve para indicar para a gente em que direção uma função está indo, né? Ela diz para você qual é a direção que a função está se deformando, né? Então, uma função, uma parábola, x ao quadrado, você consegue tirar a derivada, né? Que é 2x. Esse 2x, na verdade, é o ângulo, né, de inclinação de um vetor, né? É um dos ângulos. Aí você pode colocar o tamanho que você quiser aí, mas ele te diz quem é esse vetorzinho, para onde é que está indo, né? Ele diz a direção para onde é que está indo a sua função. Certo? Então, enfim, mas a gente vai continuar discutindo isso na próxima aula. A gente terminou a primeira aula, que era a parte de... que era o conceito dos paradigmas dos 4 universos, né? E agora a gente começou a ver a introdução de geometria. Falamos de hoje de ponto, e na segunda-feira que vem a gente vai falar de vetor, continuar falando de vetor, tá certo? Isso é por hoje, né? A gente vai bem devagarzinho, né? Mas é importante que esses conceitos fiquem bem... Vetor é usado até, além de ponto, né? Que é usado, obviamente, muito nessa área, né? Mas vetor também é aquela segunda unidade básica, ao contrário de ponto, né? Que não tem um comprimento, não tem um tamanho fixo, vetor já tem, certo? Vetor tem um comprimento e tem uma direção, certo? Aqui no caso deu 3, 3, mas eu poderia, se quisesse, esticar até aqui o final, né? Esse aqui seria o mesmo, ser outro vetor com a mesma direção, só que agora com a mesma direção, com o mesmo sentido, mas com um tamanho diferente, né? Vetor tem uma direção e tem um sentido também, né? Perdão. Direção e sentido, né? Porque aquilo que eu falei para vocês, de ir para a esquerda ou para a direita, né? Essas linhazinhas aqui que a gente está vendo, ó, que faz essas linhas, né, que compram no plano cartesiano, isso também são vetores, tá? São vetores, né? Tá indicando aqui, ó, que tem quem é o x positivo, quem é o x negativo, quem é o y positivo, quem é o y negativo, isso aí também são vetores, né? O pessoal usa setinhas, você está usando vetores, né? E vetores, quando eles vêm desse formato aqui, parecido com ponto, só para terminar, né? Eles sempre partem da origem, tá? Se você tiver só um valor lá doido, tipo 2, 2, 3, 3, menos π e 3,3, isso aí quer dizer que um vetor está saindo da origem e chega até aquele ponto, tá? Você precisa sempre de 2 valores para definir o vetor, né? 2 pontos. Ou então o ângulo e o comprimento, né? Tem várias maneiras, né? Como o vetor já é um objeto geométrico, né? É um menor objeto geométrico, talvez. Depois do ponto, né? Você já tem mais de uma maneira de representar ele. Não existe uma representação única. Acho que o ponto é o único cara que tem uma representação única. Não tem. Acho que é, né? Eu não estou conseguindo imaginar aqui outro jeito de representar o ponto, né?
Acho que o ponto é a única pessoa na geometria que só existe uma representação, não tem como representar de outra maneira. Porque está no plano 3D, então você precisa de 3 números para representar ele. Então não tem outra maneira de representar. Mas o vetor já tem mais de uma maneira de representar ele. Certo? Então, vou parar aqui a gravação.